Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mozia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como funcionam as variáveis no Java e algumas coisas também a respeito de tipos primitivos. A gente vai estar precisando baixar o IDE Eclipse. Você pode vir aqui no site eclipseide.org e fazer o download aqui. A instalação é bem simples, você baixa o executável e aí você avança até fazer a instalação. Beleza? Você vai ter uma tela parecida com essa. Então a gente vai clicar aqui em criar um projeto Java. Eu vou chamar esse projeto aqui de YouTube. Eu vou finalizar aqui, não vou querer nenhuma configuração diferente não. Aqui ele já criou uma pasta src, que é a pasta source. Dentro dessa pasta aqui eu vou criar uma classe. Essa classe aqui eu já vou pedir para ele gerar um método public static void main. E vou chamar essa classe aqui de Fundamentos Java. Beleza, ele criou aqui, a gente pode apagar esse comentário. Para testar a gente coloca aqui um print, vamos colocar aqui hello YouTube. Vamos executar isso aqui para ver se está ok. Ele executou, tudo certo. Então agora que a gente já fez o teste aqui, viu que está tudo certo com o nosso projeto, que ele já está rodando, a gente pode aqui remover isso por enquanto. E vamos começar aqui com as nossas variáveis. Então a gente vai partir do pressuposto de que quem está assistindo esse vídeo aqui também pode não conhecer o que é uma variável. Então o conceito de variável vamos considerar que seja como se fosse uma caixa onde você guarda um valor. E esse valor ele pode mudar ali ao longo do tempo. É um conceito básico ali, na medida que a gente for evoluindo, esse conceito vai se fixando de uma forma mais prática ali e didática. No Java aqui, você consegue fazer um comentário. O comentário ele é a linha de código aqui que vai ser ignorada pelo compilador. Então o programa ele não vai considerar essa linha. Então a gente pode colocar uma sequência de texto aqui após essa barra e ele vai ignorar. Então para que eu fiz esse comentário? Que eu quero mostrar para vocês como que é a estrutura de uma variável em Java. Então a variável ela vai ter um tipo. Esses tipos a gente vai aprender um pouco mais ali para frente. Então a variável ela possui um tipo. A gente tem que falar para o Java: eu quero uma variável do tipo. Aí você fala o tipo, o espaço, o nome da variável. Então o nome variável, beleza? E aí você fecha ali toda a declaração, toda a instrução que você fizer dentro do Java. Você precisa colocar o ponto e vírgula no final. Beleza? Então a estrutura inicial aqui vai ser o tipo da variável e o nome da variável. Então vamos falar aqui, eu quero uma variável do tipo inteiro, que é o número inteiro, para guardar uma variável chamada idade. E aí eu fecho aqui com um ponto e vírgula. Esse primeiro passo aqui que a gente fez, ele é conhecido na programação como declaração. Então a gente aqui declarou uma variável. Existem outros critérios ali, outras coisas que a gente vai poder ver na declaração, mas por enquanto para entender o que é uma variável, isso aqui já é o suficiente. Então aqui a gente tem uma variável do tipo inteiro, que representa aqui a idade. Qual que é o próximo passo? Depois que a gente declara, a gente quer atribuir um valor para essa variável. Então eu vou falar que idade deve valer 25, por exemplo. E vamos fechar aqui essa instrução com um ponto e vírgula. Então agora, se eu vier aqui e fazer uma impressão, e vou mandar imprimir aqui a idade, o Java vai pegar o valor que tem dentro da caixinha aqui, né, dentro da caixa idade, e vai imprimir o valor que tem dentro dele. Vamos fazer esse teste. A gente clica aqui com o direito, Run as Java Application. E tá lá, pessoal, ó, ele executou aqui. Então ele pegou, não imprimiu o texto idade, ele pegou o que tinha dentro aqui da caixa, né, vamos falar assim, idade, que era o valor de 25, beleza? Então aqui a gente declarou uma variável, a gente aqui atribuiu um valor, e aqui a gente pegou esse valor para fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi só imprimir uma saída de terminal. Então aqui a gente pode criar uma outra variável para guardar, por exemplo, um nome. Então vamos colocar aqui do tipo string o nome. Vamos fazendo essa sequência aqui então. O nome vai ser
deve valer, né, como José. Então vamos colocar aqui José. Para guardar um texto do tipo string, a gente precisa abrir aqui aspas duplas, tá, pessoal? Então é importante aqui na hora de declarar o valor, né, na hora de atribuir o valor, que ele esteja dentro de aspas duplas. Então vamos colocar aqui o nome vale José. E aí a gente agora vai fazer o seguinte. Vamos duplicar essa linha aqui. E aí aqui eu vou colocar nome mais, aí a gente vai pegar valor de nome, idade, dois pontos, valor de idade. Uma explicação rápida aqui. Eu peguei um texto e aí eu estou concatenando. O que é concatenar? É você juntar ali com uma outra coisa. Então essa outra coisa que eu estou juntando aqui é o valor das variáveis que eu estou chamando aqui por esses nomes. Então eu vou falar que eu quero imprimir um texto. Isso aqui é um texto, como a gente já viu aqui em cima, na frente ali, né, concatenando, juntando ali com o nome, que é o valor da variável. Você pode ver que ele fica até numa cor diferente aqui, que é a mesma cor da variável. Então se a gente vier aqui e executar o código, então vamos colocar aqui para rodar o código, Run as Java Application. Então ele vai falar aqui, ó, o nome é José e a idade é 25. Como eu havia dito no começo do vídeo, a gente pode aqui alterar o valor da variável. Então ali vamos supor que agora eu queira que a idade deve valer 28. Se eu vier aqui e dar esse mesmo comando aqui, passar essa mesma instrução, pedir para executar, a gente vai ver que ele vai ter um valor diferente. Então a instrução da linha 15 pediu para imprimir a idade e a gente passou aqui o valor de 25 e ele imprimiu o valor de 25. Na linha de baixo ele já passou com o valor de 28. Então essa variável é uma caixa que a gente pode ali alterando os valores conforme a necessidade do que a gente for fazer. Levando em consideração aqui as variáveis do tipo inteiro, por exemplo, tá, pessoal, desses aqui do número inteiro, a gente pode guardar não só um valor aqui específico, a gente pode guardar, por exemplo, o resultado de uma operação. Então vamos supor que a idade agora deve valer 28 mais 21. Então se eu salvar aqui e pedir para ele executar, tá aqui a soma, ó, 28 mais 21, 49. Então o resultado dessa soma é o valor que vai ser guardado dentro da variável idade. Isso é uma coisa importante também, a gente costuma usar bastante operações para atribuir valor. Agora que a gente já entendeu algumas coisas a respeito de variáveis, vamos ver quais são os tipos de variáveis que a gente pode ter ali no Java. Então a gente tem um conceito chamado tipos primitivos. Então eu vou aproveitar esse mesmo comentário aqui e vou apagar o restante desse código. Os principais tipos primitivos que a gente tem em Java são int, para a gente armazenar números inteiros. Então, por exemplo, 250. A gente tem o tipo double, que é para armazenar variáveis que possuem casas flutuantes, né, que é aqueles números depois da vírgula. Então vamos colocar aqui o preço. Então o preço vai valer 99,99. Por padrão aqui no Java, quando a gente vai declarar um número com casa flutuante aqui, né, um número após a vírgula que a gente conhece, a gente declara usando o ponto, tá? Isso é uma coisa importante. Então a declaração aqui do double a gente usa ponto, beleza? Vamos seguir aqui, a gente tem o tipo char, então que é para guardar um caractere em específico. Então a gente pode guardar, por exemplo, uma letra. Vamos colocar a letra M, por exemplo. Aqui eu cometi um erro, não é com o aspas duplas, a gente guarda um char com aspas simples. Então aqui eu vou colocar a letra M dentro de uma aspa simples, beleza? E a gente tem também o tipo boolean, que indica se essa variável guarda o valor de verdadeiro ou falso. Ela é bastante utilizado para a gente fazer as condicionais, que a gente vai ver mais para frente,
mas no primeiro momento a gente vai entender que esse valor aqui ele guarda ou verdadeiro ou falso em inglês, tá? Então vamos colocar aqui está chovendo igual a true, que quer dizer então que está chovendo é verdadeiro. Poderia colocar também false, que significa então que está chovendo é falso. Eu vou deixar aqui como esses aqui então são os principais tipos primitivos, só que não são os únicos. No Java a gente possui 8 tipos primitivos, tá? Então vamos colocar aqui que são 8. Então aqui na categoria dos números inteiros a gente ainda tem mais alguns, que são o short para número curto. A gente tem o byte, byte para números muito curto. E a gente tem o long, e o nome dele já diz, né, que era para números longos ou números muito longos. E aqui a gente também tem um outro tipo numérico, que é o tipo float, que serve para guardar números com casas flutuantes também, com casas decimais, assim como o double, tá? Eles são utilizados para casos bem específicos. Os padrões são esses que a gente está utilizando aqui agora. Peso, por exemplo, que a gente usa decimal também. Beleza? Então, num quadro geral, esses aqui são todos os tipos primitivos do Java. Vale também fazer uma menção honrosa a um tipo que a gente usou no primeiro exemplo aqui do vídeo, que é o tipo string, que a gente usou para guardar o nome, que era o José. Vou colocar aqui José da Silva. Beleza? E o que é o tipo string? O tipo string aqui, se você for ver, ele já tem aqui uma coloração diferente e a forma de declarar ele também é diferente. Então aqui, se você for ver, os tipos primitivos, eles são declarados aqui com o começo aqui em minúsculo, e você tem aqui ele começando com a letra maiúscula, que indica que ele é uma classe. E aí, de uma forma bem assim didática, e a gente não vai entrar muito nesse mérito agora, depois a gente vai fazer um vídeo só explicando sobre o que é uma classe wrapper, se não me engano é assim que escreve. Então, só para não deixar aqui pontas soltas, a gente tem o tipo string, que é um tipo também, mas ele é um tipo especial, vamos falar assim. E esse tipo especial aqui, ele é um cara que vai pegar como se fosse um bloco de vários pedaços aqui de char, né? Várias letras, né? Nesse sentido, ou vários caracteres, para construir aqui uma cadeia de caracteres. Então, para a gente construir, basicamente para a gente construir um cara desse, a gente tem vários desses aqui, tá? É uma explicação mais simples, até porque a gente vai ter um vídeo explicando aí sobre as classes wrapper, e aí essas classes vão ser um pouco mais destrinchadas nesse vídeo, beleza? Então aqui a gente tem vários tipos primitivos diferentes para guardar tipos diferentes de dados, e é importante que a gente faça uma escolha ali de forma correta para guardar o valor de forma coerente com o nosso programa, para otimizar também a eficiência. Então os tipos aqui, eles não são selecionados ao acaso, eles são selecionados de forma ali coerente com o nosso programa, porque cada tipo desse aqui tem um alocamento de memória, né? Ele guarda um espaço da memória de um tamanho específico ali. Então, por exemplo, aqui nos números inteiros, eu sei que o long ele guarda o maior número de espaço na memória, enquanto o byte guarda o menor número de espaço na memória. E aí ele tem uma tabela, e essa tabela a gente consegue verificar de qual número ele parte e até qual número ele consegue guardar. Então fica aí um desafio para quem assistiu o vídeo até agora, pesquisar na internet para ver quais são os tipos primitivos em Java, e lá já vai aparecer também quanto que ele guarda na memória, quais são o range de número que ele consegue guardar, beleza? E é isso, pessoal. Hoje a gente deu uma olhada no que são as variáveis e como a gente usa, e também deu uma explorada aí nos tipos primitivos em Java. Espero que isso aí tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas ou fortalecer aí os conhecimentos de quem está procurando fortalecer os seus conhecimentos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like se gostou do vídeo. E tchau, tchau!